seus bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas, né? Se somando nessa desculpa dessa minha falha, que a falha foi totalmente minha, né? Então, fica com você, rapidamente, a palavra. Ex-governador Ricardo Coutinho. Minha saudação, Vladimir, a você, a Conceição e a Sebastião Costa, né? E meu prazer também de estar participando com vocês dessa roda de conversas, com temas extremamente relevantes, e acreditando piamente que vencer o cerco, né, do monopólio da informação no Brasil e no mundo, nós só poderemos fazer dessas formas que uma delas vocês estão montando aqui na nossa Paraíba. Eu fico feliz em estar aqui e estou à disposição de vocês. Conceição, seu bom dia, boa tarde, para a gente descontrair, porque houve um momento de tensão. Uma boa tarde a todos, boa tarde, Ricardo, boa tarde, Sebastião, Vladimir. Na realidade, é muito importante, Ricardo, essa iniciativa, porque eu tenho uma visão, como o Lula falou, ele disse assim, o pessoal fica reclamando porque não tem não sei quantas mil pessoas assistindo. A gente andava 3 dias de carro para fazer uma reunião com 3 pessoas. E agora a gente grava e as pessoas podem assistir a vida inteira, né? Uma palestra. Então, eu acho muito importante essa quebra, né, que na realidade a gente vem fazendo nesses canais mais para botar a voz do povo, né, a voz mais dos partidos mais de esquerda e quebrar um pouco dessa imprensa, né, vendida, nossa, que está aí, infelizmente. Sebastião, meu amigo. Camarada Sebastião, por gentileza, sou seu rápido. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, Ricardo Coutinho. Eu já votei tantas e tantas vezes na minha vida. Boa tarde, Vladimir. Boa tarde, Conceição. Eu queria só dar uma palavrinha sobre essa questão dessa mídia, sabe, Ricardo? É que a gente vê que nós temos uma mídia tradicional, hegemônica, conservadora, golpista. Né? E toda ela, se você extrair a Carta Capital, os 70, 80 mil exemplares, todo o resto joga no time da direita e da centro-direita brasileira. E toda ela participou, direto ou indiretamente, de todos os golpes que aconteceram no Brasil, inclusive e principalmente no golpe que derrubou Dilma Rousseff. Uma palavra, Vladimir. Estou aqui tentando corrigir a minha falha, porque está com um bocado de gente no link que a gente distribuiu, muita gente no link que distribuiu, e eles estão esperando no link que distribuiu, né, porque eu distribuí o link, nós distribuímos o link, né, já do programa ao vivo e tal, e está tendo esse problema. Então, por isso que eu estava... Mas vamos lá. Nós tivemos uma situação, a gente está com ausência aqui, né, que é o do Vator Rodrigues. E aconteceu na Paraíba, né, um falecimento que transtornou muito, né, muita gente, né, claro que transtorna todo mundo um falecimento, mas os mais próximos se sentem muito mais transtornados. Né? Então, nós tivemos, por efeito do coronavírus, né, o falecimento de um jovem advogado de 33 anos, né, um jovem advogado, Eduardo Araújo, ex-interventor do Auto Esporte Clube e atual gerente do futebol de São Paulo, Cristal. Eduardo foi candidato à presidência da Federação Paraibana de Futebol, inclusive, à época, teve apoio do Ricardo Coutinho. E nós estamos dedicando esse programa a esse falecimento, em homenagem a Eduardo Araújo, como também de todas as mortes no Brasil de Covid-19. É um processo de enfrentamento difícil, um governo fascista irresponsável, a mando do capital, obcecado pelo capital,
e não estabelece um processo de apoio à população no enfrentamento ao coronavírus. Pelo contrário, manda e orienta e expõe as pessoas à morte. Então, nós estamos aqui, a Cooperativa Roda de Conversa, homenageando a todos esses falecidos, a todos esses óbitos, em nome do Eduardo Araújo, né? E como também a todo o batalhão de profissionais de saúde que tem enfrentado com muita dedicação o SUS, né? Principalmente aqueles que estão no SUS, que estão enfrentando justamente essa pandemia com muita coragem. E, feita a homenagem, nós vamos iniciar, né? Nós tínhamos estabelecido que nós vamos fazer em 3 blocos, né? 3 blocos de perguntas, buscando a questão internacional, dar uma rápida pincelada pela questão internacional, e depois a questão nacional, e depois a questão paraibana, a luta política na Paraíba, né? Então, qual é o quadro de enfrentamentos e de disposição, né, de luta que está ocorrendo na sociedade. Então, é essa a essência do programa. A gente quer agradecer muito ao Ricardo Coutinho pela sua presença, né? Agradecer pela seu desprendimento, se colocar à disposição aqui. Mais uma vez, pedir desculpas pela falha técnica da minha parte, exclusivamente minha, né? E dizer da imensa satisfação dele estar aqui conosco, né? Porque, objetivamente, a gente está tratando de responder na mídia a realidade concreta da luta das esquerdas, da luta popular, da luta daqueles que têm história. E, rapidamente, embora aqui o Ricardo dispense a apresentação, mas, como já foi dito aqui, a internet é um universo muito grande, né? E algumas pessoas podem não conhecer o nosso entrevistado. Então, Ricardo Vieira Coutinho, paraibano, do ano de 1960, né? Um político brasileiro paraibano, filiado ao PSB, é atual presidente da Fundação João Mangabeira, pertencente ao Partido Socialista Brasileiro, né? Ele, desde o Centro Acadêmico de Farmácia, milita, na qual ele foi presidente, na UFPB, formou-se em farmácia na UFPB, vereador, deputado estadual, né? E também governador, prefeito e governador, né? Prefeito por uma vez, um mandato e meio, foi eleito governador, por 2 mandatos, né? Encerrando agora em 2018, com a campanha memorável, que elegeu o seu sucessor, né? E está aqui conosco hoje para ser entrevistado pela Roda de Conversa, pela Cooperativa Roda de Conversa, dá uma imensa satisfação. E, passando de imediato para a primeira pergunta, né? Nós vamos aqui fazer perguntas rápidas, né? E Ricardo Coutinho vai dar a melhor resposta possível, né? dentro do contexto que a gente está estabelecendo. Conceição, sua primeira pergunta. Boa tarde a todos, boa tarde, Sebastião, Vladimir, Ricardo. Ricardo, a gente assistiu uma reunião de terror, daquela reunião do Ministério, desse desgoverno que está aí, e foi dito claro e bom som para todo mundo que eles iam aproveitar a pandemia, né, para passar a boiada. E vem passando, mesmo indo em contramão com a história do resto de outros países, a Europa, né, que é a questão da votação da PL 162, né, que é um projeto de governo que privatiza a água, né, privatiza a questão do esgoto, e, além de tudo, vem um texto que estica a questão do processo de acabar com os lixões, né? E eu pergunto, Ricardo, você fez tanto esforço na questão da não privatização da Cagepa, será que agora ela corre algum risco? Olha, Conceição, eu acho que risco corre, sim.
né? Claro que corre, mas essa votação é mais um projeto, um mega projeto, que o Congresso Nacional empurra goela abaixo do povo brasileiro como um verdadeiro crime de lesa pátria. Aqueles que achavam que as elites, não só aqui, mas no mundo, com essa Covid, iriam repensar os seus métodos, iriam repensar o seu Estado, a forma do Estado, né, iriam conceber um Estado mais forte. Eu acho que as coisas estão demonstrando que, pelo menos no Brasil, isso está muito distante de acontecer. Eles aproveitaram uma dessas sessões remotas do Senado, né, fizeram uma discussão de meia sola e impuseram um velho marco do saneamento, que é exatamente a imposição da privatização das empresas de saneamento básico, né? Eu tenho uma visão de que a água não dá para você privatizar. Eu não sou estatizante por natureza, mas a água não dá para você privatizar. O custo e benefício dela e o valor dela, ela tem que ser pública. Ela não pode, em momento algum, simplesmente olhar para uma coisa chamada lucro, né? Se você observar a coisa da Paraíba, que se reproduz em todos os estados, você tem um instrumento chamado subsídio cruzado. Ou seja, os municípios que arrecadam mais, que são superavitários, como João Pessoa, Campina, né, eles cobrem os municípios, a grande maioria que são deficitários. Esse subsídio cruzado ele acaba a partir do momento que se impõe as licitações, né, e alijando aquele antigo contrato que era feito entre a empresa pública e o órgão público, no caso o município. Então, eles impedem isso. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que no filé, onde você tem uma ampla cobertura de saneamento básico, particularmente João Pessoa e Campina Grande está na 16ª colocação entre as cidades com maior percentual de cobertura de saneamento básico, ela tem 90%. João Pessoa, como uma cidade já de grande porte, né, ela ocupa a posição de 26ª cidade no Brasil e a terceira capital, com 79% de cobertura de saneamento, ou seja, falta muito pouco, né, para universalizar. Esses dois filés serão atacados pela iniciativa privada, já que é claro que eles terão interesse, não é? E, ao mesmo tempo, sobrará para o órgão público, para a companhia pública, exatamente todos os municípios deficitários, onde o que se arrecada muitas vezes não dá sequer para se pagar sabe, o tratamento da água, que não é uma coisa barata, a energia é cara, os insumos são caros, enfim, é um crime contra o país. E eu, particularmente, só lamento que esse jogo estritamente localizado dentro do parlamento, ele não consegue dar respostas mínimas, né, aos anseios e aos interesses da grande população, da grande parte da população brasileira. Eu penso que eu me arrependo, sinceramente, Conceição, de não ter implantado, colocado, proposto para a Assembleia aqui Legislativa da Paraíba uma emenda constitucional simples, né? Vender a Cagepa ou abrir o capital dela só com um plebiscito, só com o povo votando. Quer dizer, eu achava que a gente teria continuidade de um projeto. Na época, não me atentei para isso, só depois é que eu percebi que efetivamente a proteção disso iria requerer muito mais do que aquilo que nós fizemos. A Cagepa é superavitária. Você tem ideia, em 2018, ela teve um superávit de 110 milhões. A Cagepa hoje, pelo menos na minha época, ela fazia investimento em recursos próprios. Não era aquela coisa de ficar esperando uma emenda de um deputado, um convênio do governo federal. Ela estava fazendo isso. Nós fizemos muito abastecimento de água em quilombolas, em comunidades agrícolas, né, com recursos próprios da Cagepa. E fizemos muitas obras de grande porte também, né? Infelizmente, você tem todo esse processo colocado na lata do lixo, né, por um Congresso, em sua maioria, irresponsável, né, vendilhão da pátria,
que não tem sequer, rapaz, um mínimo de compaixão por uma população que está se arrebentando aí por conta de um Covid, aproveita a escuridão, as caladas da noite, para poder impor, né, um modelo que é neoliberal. Portanto, o choque entre os remanescentes ou as estruturas do neoliberalismo com qualquer uma outra coisa nova, ela vai ser, no Brasil principalmente, um choque muito forte. Vai ser um choque próximo de guerra, porque esse povo vai fazer tudo para manter a mesma situação que se tinha antes do Covid. Maravilha a sua resposta. Muito boa. Okay. Muito agradecido pela resposta. Né? E, voltando à tela, né, mais uma vez, pedir a todos os internautas, porque já tem muita gente assistindo, explicar a cada um, né? Explicar a cada um e a cada uma que aquele link anterior não está valendo. Então, tem que esse link que vocês estão assistindo, por gentileza, compartilhem esse link. Né? Compartilhe agora esse link, porque nós fizemos um investimento de uma semana de distribuição desse link, praticamente, e na hora aqui técnica, do momento de passar do privado para o público, houve um erro técnico, né? E eu não tive como voltar atrás. Eu coloquei no sentido de gravar. A gente estava gravando internamente, né? Embora que aparecesse a live contando. Então, ela estava contando, mas ela estava privada. Eu não consegui passar do privado para o público, né? Para ser ao vivo. Então, tive que refazer e colocar novamente outro link, outro programa, né? Sendo o mesmo programa. E, portanto, quero pedir a cada um que já está nos assistindo que compartilhe esse link e chame as pessoas que estão fora querendo assistir, porque eles estão tentando lá no link anterior e não vão conseguir. Nós falamos que esse bloco é de perguntas para o campo internacional. Então, a Conceição antecipou a pergunta mais da frente, mas aí Sebastião é quem vai fazer a primeira pergunta sobre a questão internacional. Por gentileza, Sebastião. Ok, obrigado, Vladimir. Ô, Ricardo, se a gente der uma visualizada na história política recente da América Latina, nós vamos observar a esquerda chegando ao poder em vários países e sendo derrubados de uma maneira sistemática. Zelaya em Honduras, Lugo no Paraguai, 2002 derrubaram Chaves, ele voltou 2 dias depois nos braços do povo. Né? Nós tivemos Evo Morales na Bolívia e nós tivemos o mais espetacular deles, que foi a queda de Dilma, o golpe em Dilma. Okay? Todos esses golpes, Ricardo, tem um dedozinho lá do Departamento de Estado americano. Agora, em novembro, nós vamos ter as eleições presidenciais e as pesquisas indicam de uma maneira muito forte de que o extrema-direita Donald Trump deve ser derrotado. Que repercussões você enxerga na geopolítica latino-americana com essa queda de Trump nos Estados Unidos? Eu acho, Sebastião, que você fez um cenário extremamente interessante, né? Se você voltasse mais alguns anos, você veria que a América Latina, ou a América do Sul, principalmente, que há 4 décadas estava coberta de ditaduras, né? Ela se democratizou e, majoritariamente, com exceção ali da Colômbia e tal, majoritariamente ela tinha governos de centro-esquerda, governos com uma visão até nacionalista, como era o caso do Evo Morales e tal, e que esses interesses começaram a se conflitar, evidentemente, com os Estados Unidos, né? E a ascensão de Trump foi, eu acho que a pior coisa que o mundo mais recente pôde experimentar, né? Trump, a ascensão dele teve uma influência em boa parte do mundo. Se você olhar bem, a Índia hoje tem um governo de extrema-direita, né? A Hungria tem um governo, a Turquia, na própria Espanha você teve o Vox,
né, com 15% dos votos. Os cara que na primeira eleição, que o Partido Socialista não conseguiu formar o governo, então teve uma outra, eles não tinham tido nem representação na segunda. 2 meses depois, eles tiveram 15% dos votos. Em Portugal não conseguiram se afirmar, mas tentaram, né? Tentaram uma greve típica de caminhoneiros, como aquela que no Brasil aqui ajudou a derrubar a presidenta Dilma. Enfim, a ascensão de Trump, ele cria um modelo que é um modelo tradicional do que hoje a gente conhece como guerra híbrida. E no meio dessa guerra híbrida, né, já que você não tem aquele fantasma da União Soviética, que tinha antes da década de 90, já que você não tem, você passou a misturar algumas coisas fundamentais. Primeiro, fragilizar os governos com uma ofensiva terrível no campo da justiça. Justiça ao lado da mídia. Essas duas combinações, e ao lado do poder econômico também, naturalmente, essa combinação aí, ela minou Evo Morales, por exemplo, né? Ela tenta derrubar, há muito tempo, Maduro na Venezuela. E derrubou também a Dilma aqui, derrubou o governo, né, em 2016, e ao mesmo tempo se espalhou por esses países. A Argentina menos, porque a Argentina deu uma resposta, e a população da Argentina tem um nível de combatividade, eu vou chamar dessa forma, que realmente é diferenciado. E o Uruguai também menos, que houve uma disputa eleitoral, se perdeu por 3 mil votos, por pouquíssimos votos, né? Mas quer dizer, o que se tem no Uruguai é muito sólido. Então, o vencedor das eleições tem uma dificuldade enorme de poder retirar as conquistas que foram feitas, construídas ao longo de 15 anos de frente ampla, mais de 15 anos de frente ampla no governo. Eu acho que em tudo isso, deixa eu dizer aqui uma coisa para completar essa, em tudo isso tem uma coisa que me preocupa muito, que vem para o bem, mas ao mesmo tempo exerce uma influência que talvez só a neurociência daqui a algum tempo possa colocar em cima da mesa, né? Que é a influência da catarse coletiva, a influência do ódio, né? Do ódio que brota das pessoas. Antigamente, você derrubar um governo, você botava o exército, né? O exército, era as forças armadas, era guerra, e se tomava o poder, se derrubava o governo. Hoje, você estimula as pessoas através de uma força que ela, sem lideranças, é uma força invisível, mas que se apropria dos meios de comunicação gerados através das mídias sociais. Ou seja, essa coisa, né, da intervenção através da internet. Ontem mesmo Bolsonaro conseguiu ser trading top, porque 26 mil robôs dispararam permanentemente mensagens na internet, né, fazendo com que ele, com uma palavra de ordem, pudesse crescer um pouco diante de todo esse desprezo que a população mundial e brasileira já está tendo com ele. Então, eu penso que tudo isso você tem uma influência extremamente forte dos Estados Unidos e daqueles órgãos que nem sequer dependem do presidente de plantão, eles atuam por fora, né? Departamento de Justiça, a própria CIA. E essa guerra híbrida é algo que hoje a gente, todos nós, né, patriotas, todos nós do campo da centro-esquerda, todos nós, enfim, que queremos uma sociedade diferenciada, todos nós vamos ter que encarar de frente, porque essa disputa é em terreno movediço, é um terreno que a gente não conhece muito, né? E é um terreno que se usa de tudo, inclusive das estruturas jurídicas construídas nesses países. Pois não, Vladimir. Maravilha, maravilha, Ricardo. Nós temos, mais uma vez, um apelo a fazer a cada um para compartilhar, agradecer já muita gente presente, e cada um faz o compartilhamento, chama o pessoal, né, pede aquele like, aquele apoio, né, dá aquele apoio ao programa e se inscreve no canal. A gente tem muita gente e tem poucos likes, então precisa dar likes e precisa do apoio de cada uma para trazer mais gente, né? E compartilha e vamos seguindo a nossa programação. Ricardo, nós temos duas perguntas que eu vou transformar numa só,
que é relacionado à questão do mundo, né? Questão como é que nós vamos ter o mundo, né? Então, qual é o mundo em que vivemos? Qual é o mundo que nós vamos herdar com essa crise do capitalismo? O presidente Lula, ainda ontem, numa live, ele fala muito que essa crise do Covid, essa pandemia vai alterar, né? Então, qual é o mundo que vamos herdar com a crise do capitalismo iniciada em 2008 e essa realidade da pandemia do Covid-19? E, ao mesmo tempo, qual é a sua opinião sobre o mundo tripolar, Estados Unidos, China e Rússia, né, que está se desenhando, né, dentro de um processo? E o funcionamento do atual governo, desprezando os BRICS, priorizando a OCDE. Né? Então, essa é uma pergunta do campo internacional, né, que eu estou passando para você. Essa foi elaborada, quem estaria fazendo seria o Vator Rodrigues. Bom, meu abraço, inclusive, a Vator, minha solidariedade, né, em função do falecimento de Eduardo Araújo. Eu penso o seguinte, eu não sei se esse mundo, Vladimir, que claro que vai mudar, claro que algumas coisas acontecerão, é claro que os países mais capitalistas ou extremamente capitalistas haverão de perceber que um sistema de saúde público, gratuito, universal, né, ele é essencial, porque é um fator de defesa nacional. Então, isso eu acho que vai mudar. Agora, eu acho que nós todos vamos assistir choques muito violentos, muito fortes, né? Esse cachorro não é aqui não, viu? É na casa de alguém. Esses latidos, né? Então, nós vamos ter choques muito violentos, né? Pelo mundo afora. No Brasil, essa elite que aí está, essa elite que dizia que 5 a 7 mil mortes não era problema nenhum, que era assim mesmo, que a vida era assim mesmo, que tinha que tocar adiante. Esse povo da Havan, esse povo desse madeiro aí, desse hambúrguer, sabe? Essa nata da mediocridade econômica que existe aqui no país, esse pessoal não vai largar assim facilmente, né? Isso que esse controle que eles conseguiram. E eles têm uma representação que é uma representação típica de alguém que caiu ali em função exatamente dessa guerra híbrida, que não tinha para onde correr, e botaram alguém sem ter a menor capacidade sequer de compreender as coisas, de compreender o que ele quer implantar, que é Bolsonaro. Acontece que o mundo, muito além do que a Covid, o mundo ele vai ter que mudar por conta da ascensão da China. Né? A China é um fator, a China é o maior parceiro do Brasil, a China é o maior parceiro de um monte de países, e a China é muito ofensiva no campo da disputa comercial, porque eles têm uma lógica, e eu lembro que eu fiz uma reunião com a Câmara Chinesa, Câmara de Comércio Chinesa, aqui na época do governo, né? Então chamei-os aqui, fiz uma reunião com empresários aqui da Paraíba, e uma coisa que marcou, eles falaram no início e no final, né? Com a China, eles têm lá uma expressão que eu não lembro aqui, mas a expressão é o seguinte, a China ganha e vocês também têm que ganhar, para que as coisas fiquem no mesmo. Nos Estados Unidos, não, os Estados Unidos ganham, e se ele puder sugar até a última do aliado, digamos assim, né? Se ele puder sugar até a última, ele suga. Né? Então, ele arrasa com quem ele expolia, né? Com quem está lá fazendo negócios com ele. Né? A China não. A China tem um sistema de investimentos públicos muito forte, né, nos países. A China tem feito obras extraordinárias em outros países e, claro, querendo depois usufruir dessas obras que estão fazendo. E a China era fundamental dentro do BRICS. Né? Eu tive a oportunidade em 2012, se não me falha a memória, eu fui para a Índia. A presidenta Dilma me convidou, eu digo, eu vou para uma reunião do BRICS, né? E estava lá todo mundo. E eu via a importância, rapaz, o respeito ao Brasil.
né? Não só pelo mercado consumidor que tem, não só por isso, mas é porque o Brasil, estrategicamente, é um país que, se fosse olhado para dentro, se tivesse sido dado continuidade aos BRICS, que teria um fundo muito maior do que o FMI, né? Então, é por isso que era fundamental derrubar o Brasil. Por isso que o impeachment veio, não era aquelas manifestações de rua, que ninguém sabia como é que elas começavam e nem como elas terminavam. Não era isso. O que estava em jogo era uma geopolítica mundial. O que estava em jogo era um BRICS, né? Uma nova articulação de forças que incluía a China como carro-chefe, sem dúvida nenhuma, mas incluía a União Soviética, incluía a Rússia, né, herdeira da União Soviética, incluía a Rússia, a África do Sul, né, incluía a Índia, que é um outro potentado também. Então, essa chave aqui, com a vitória de Bolsonaro, com a derrubada da Dilma, com a ascensão do Temer e depois Bolsonaro, essa chave foi desligada. E que eu espero que as esquerdas aqui no país tenham capacidade de poder elaborar um projeto mínimo, 10 pontos, digamos assim, para esse país. E dentro desses 10 pontos, é natural que se reforce essa aliança que vinha sendo construída através dos BRICS, que é uma aliança fundamental para o mundo, porque o mundo não aguenta mais uma hegemonia americana por mais 5, 10 anos. Teu som tá desligado, Vladimir. Pela resposta, né? Eu quero parabenizar pela resposta e dizer que todo o processo que a gente está discutindo aqui daria cada tema para fazer uma palestra sua. Na verdade, a gente está pedindo aqui uma rapidez e fazendo para poder atender, né, as dezenas. Vamos dar um início, né, de pinceladas e se comprometer com todos os internautas que em breve nós vamos trazer de volta, por conta até, né, da dificuldade que alguns tiveram, né, no início da programação. Então, nós vamos passar a palavra agora para a gente entrar no bloco, né, da questão nacional, né? A questão nacional é uma questão importante, então o Sebastião vai fazer a primeira pergunta na questão nacional, né? E lembrando os internautas que nós vamos ter agora a questão nacional e a questão da Paraíba depois, que é a parte final do programa. Então, quem não entrou ainda há tempo, né, de conversar aqui, de participar dessa roda de conversa. Nós já temos, daqui a pouco nós vamos começar a ler algumas participações, né? O governador Ricardo Coutinho, o senhor já vê nesse quadro, então, pessoa do PT e o PSB serão com candidatos diferentes, quer dizer, lá na frente nós vamos, aqui o Josinei está colocando isso já aqui, isso vai estar nas perguntas, isso vai estar na discussão da parte nacional, já está antecipando aqui, né? Tem também a Silvia Rodrigues, também, que levanta ainda a questão do saneamento, uma questão, ela nos fala sobre saneamento nos bairros da periferia de João Pessoa. Sabemos que existe bairro como o Zé Américo, que tem 43 anos, ainda sem saneamento, né? Então, que você passou as gestões, então tem questões surgindo aqui dos internautas também, que a gente vai selecionar as melhores perguntas, então, para os processos. Então, essa parte do saneamento vai entrar agora, daqui a pouquinho, a parte daqui a pouquinho na parte da Paraíba, né? Vai entrar na parte da política e gestão da Paraíba. E agora nós vamos ter a pergunta, né, do Sebastião, mas antes apresentar um pouco o Sebastião, né, que eu cometi não ter feito no início. O Sebastião e todos nós estamos aqui, são cooperados, né? São cooperados. E o Sebastião é fundador do grupo Amigos da Democracia, colaborador do Portal 247, né? Cooperado da Roda de Conversa, é médico, cooperado da Unimed, pneumologista, sanitarista, presidente do Comitê do Tabagismo da Associação Médica da Paraíba e diretor de Ações de Saúde Pública da Associação Médica da Paraíba, e membro do Comitê de Tabagismo e Associação Médica da Paraíba Brasileira, né? Então, Sebastião, com você, a pergunta para iniciar o nosso bloco de questão nacional, a luta política nacional.
Ricardo, raras vezes no nosso país nós vivemos uma turbulência política tão grande como a que estamos vivendo agora. São raras vezes nós vimos isso. E nós estamos, Ricardo, assim, de uma maneira bem objetiva, a gente temos aí três expectativas dentro de uma visão do cenário de hoje, né? Nós temos a continuidade da normalidade democrática com eleições de 2022. Nós temos a possibilidade, que já foi mais forte, de um autogolpe, que nós já temos precedentes no Brasil, 1937 com Getúlio Vargas. E a outra alternativa seria a queda de Bolsonaro. A queda de Bolsonaro seria de duas maneiras distintas que está se discutindo no Brasil hoje. Primeiro, através de um impeachment do Congresso, e aí cairia só ele, assumiria Mourão. E a outra alternativa seria a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão no TSE, que está sendo julgado. Na sua opinião, Ricardo, qual seria essa expectativa mais viável nesse momento e o que seria melhor para o Brasil nesse momento? Sebastião, eu acho que crimes não faltam, né? Bolsonaro praticou crime eleitoral, Bolsonaro praticou crime sanitário, Bolsonaro praticou crime contra as instituições democráticas. Bolsonaro, ele é sabe, alguém fora da lei, quanto mais. Ele alimenta isso. E, naturalmente, com a história dele, todo mundo sabe que o limite para ele é uma coisa que sempre está muito distante. Ele percebeu agora, com esse aperto judiciário, que ele podia naturalmente cair, né? Eu acho que para o Brasil, e também para o mundo, mas para o Brasil principalmente, já que nós estamos sofrendo isso aqui muito mais próximo, o TSE teria que julgar o mais rápido possível. E não são essas duas primeiras ações, não. É julgar as ações das fake news, do impulsionamento ilegal que foi feito na campanha de 2018. Afinal, como é que, né, se você hoje aqui, ou alguém de fora do país, começar a perguntar a si próprio como é que é possível um candidato ganhar uma eleição sem participar de um debate, sem dizer uma ideia, sem nada, a não ser fazer aquela arminha na mão e dizer umas bobagens contra as minorias, que quando se juntam são as maiorias. Enfim, como era possível isso? Evidentemente que tinha todo um processo alimentando, e esse processo era calcado nas mentiras, nas acusações mentirosas contra os adversários, particularmente contra o Fernando Haddad e contra o partido majoritário do campo da centro-esquerda, que é o PT. Ou seja, uma guerra, né, que fez com que ele assumisse e começasse a tensionar cada vez mais. Ele parou de 2 semanas para cá, mas parou nesse momento, depois ele vai voltar, né? Então, o TSE precisaria agilizar esse julgamento de todas as matérias que tramitam lá, porque são várias. Essas 2 primeiras são as menos letais, digamos assim. Porque o Brasil não aguenta até 2022. Né? O Brasil está perdendo mercado. O Brasil tem um problema ambiental seríssimo que está repercutindo lá na economia, no consumo na Europa, nos Estados Unidos, está repercutindo lá fora. Porque toda a política de Bolsonaro é a antipolítica. Ele colocou um marginal no meio ambiente para destruir as políticas públicas de preservação. Coloca um outro pessoal lá na saúde para ridicularizar a saúde, coloca o outro na educação para ridicularizar a educação. Ou seja, ele quer ridicularizar aquilo que é o nosso foco principal na construção de um projeto de nação, que são as políticas públicas. E ele vai alimentando e vai tensionando aqui e as coisas não conseguem caminhar. E o Brasil vai perdendo definitivamente o bonde da história. É isso que é o principal. O Brasil não tem mais uma empresa competitiva, Sebastião, você sabe disso melhor que eu, não tem mais nenhuma. Né? A Lava Jato destruiu a nossa capacidade de empresas que pudessem competir lá fora. O Brasil hoje é isolado, é alguém... É um país que ninguém quer diálogo, nem os vizinhos aqui da América do Sul. E é um país que perde cada vez mais
algo que conseguiu construir em termos de políticas sociais ao longo dos 10, 12 anos, né, que duramos 14, mais 10, 12 anos, que é onde o PT hegemonizando, mas uma coligação de forças de esquerda ela assumiu. Não acredito que o Congresso julgue, que o Congresso vote impeachment, porque o Centrão já entrou lá, né? Então, os caras estão um pouco se lixando se vão ser esculhambados pela população, se isso, eles querem botar mãos onde não deveriam ter colocado, né? E eu acho que o nosso caminho seria TSE, mas o nosso caminho também ele está sendo impedido pela incapacidade de manifestações, né? Se você tem um Covid aí, quem tem responsabilidade não vai incentivar as pessoas a saírem. Né? Então, isso dificulta a resistência democrática. Mas eu penso que nós estamos chegando no momento de profundo desgaste do governo. O governo está muito desgastado, né? E, infelizmente, os partidos de esquerda não perderam o elan, perderam sabe, a ligação com a maioria da população. É preciso reconstituir isso, e se reconstituir isso, penso eu, essa é a minha opinião, olhando para os movimentos transversais que estão acontecendo aí pelo Brasil afora e trazendo esse povo para dentro, né, sofrendo as influências dessas novas manifestações que estão acontecendo. É assim que eu penso que vai ter um surgimento de um outro polo que consiga colocar o Brasil no caminho do desenvolvimento dentro da nossa nacionalidade, né, mas de um desenvolvimento também que consiga melhorar o mundo que aí está. Maravilha, Ricardo. Eu quero mais uma vez agradecer a todos que estão presentes conosco, dizer que você está aqui no programa Paraíba, sim, que é semanal, toda segunda-feira, 16h. Esse é o 4º programa. Nós estamos no processo de construção. Participe, dê sua contribuição, sua sugestão. Estamos abertos. A cooperativa está aberta justamente a melhorar, a desenvolver, através das críticas, através das opiniões. E pedir a cada um e a cada um que se inscreva no canal. Né? Se inscreva no canal, é uma iniciativa paraibana, é uma iniciativa daqueles que estão desenvolvendo uma luta social, uma luta política popular. Todos os membros da cooperativa são militantes, são pessoas envolvidas na luta cotidiana para melhorar, para transformar na luta contra o fascismo. Então, nós vamos agora para a pergunta da Conceição. Né? Pois não, Conceição, com você. Desligado. Esse é um momento que a gente nunca imaginou ter um governo desse e estar trancado dentro de casa, numa pandemia, né? Isso, mesmo antes da pandemia, já tinha pego a esquerda, né, perdida, né, com esse governo. E agora o que mais me assusta e chega a me irritar é a questão da politização da pandemia. Esse governo estimula as pessoas a invadir hospitais, para dizer que os quartos estão vazios, a abrir caixão, a tomar cloroquina como profilático, tomar remédio Anita, um monte de remédio de verme como profilático, né? E a gente vê a coisa assim, que chega até a gente faltar palavra de discutir politicamente um assunto desse, porque o emocional da gente vai a 1000, né? Depois de 3 meses em casa, né? 3 meses em casa, a gente teve sempre um processo de militância, estar na rua e combater regime militar, seria fichinha combater uns milicianos desses, né? Que a rota que vai fazer golpe, mas não vem. Aí a gente sabe que quase todos os dias tem mais de 1000 mortes, são pessoas, não são números, né? E a gente vê esse governo desrespeitando a vida. E será que o Brasil aguenta, né, até a próxima eleição com
com esse miliciano no poder? Queria saber a sua opinião. Eu acho que Bolsonaro, ele será julgado no futuro em tribunais internacionais por crimes contra a humanidade. Ele extrapolou todos os limites. Nenhum chefe de Estado teve a ousadia de fazer ou de desfazer aquilo que ele protagonizou nesses últimos tempos, por exemplo, em relação à própria pandemia da Covid. Ele estimula as pessoas a se exporem sem máscara, ele diminuiu no início essa pandemia. Você imagina o que achou o chefe de uma nação chegando e dizendo, não, isso não é nada. Isso não é nada, é claro que você vai ter lá uma parcela da população. Se ele dizer que não é nada, é claro que não é nada. Deixa eu ir ali tentar fazer minha vida, tentar escapar do caos. Ele segurou o pagamento dos abonos emergenciais, dos auxílios emergenciais, né? Ou seja, ele né, ao mesmo tempo que estava enrolado em tudo que não presta, que é aquela conjunção de forças, ataques contra a Constituição Democrática, milícias por outro lado, a família toda envolvida com coisa como rachadinha, enfim, é um pandemônio, a vida desse cidadão é um pandemônio, e ele trouxe isso para o país, ele trouxe isso para a nação, e a nação assiste atônita, com uma pequena parcela se dando bem, né, pela perda dos direitos de trabalhadores, por coisas que interessam aos cofres deles, mas é uma pequena parcela. Uma outra parcela bem maior tenta justificar o apoio que deu à ascensão dele, né, e embutindo aí uma espécie de vergonha, que na verdade é isso, tem muita gente envergonhada pelo processo todo, né, e você tem uma massa que olha assim e que prefere ficar alienada em relação a isso. Né, não entende, acha que basta ir para a rua que vai ganhar o seu dinheiro, que não vai ser assim, é claro que não vai ser assim. Né? E você tem um país que deve chegar daqui a pouco aos 100 mil mortos. O país nunca teve uma catástrofe dessa. Para você ter ideia, se matou mais de gente de assassinato foi 65 mil, compreendeu? Ano passado deu 40 mil, mas é muita gente, né? O Brasil hoje já tem uma cidade de Sousa como se essa cidade desaparecesse. E a tendência é que, infelizmente, isso vá crescendo. Agora, como aliar a luta contra esse mal-sinado governo Bolsonaro com as pessoas dentro de casa? Né? Nos resta a internet, nos resta um debate que é sempre desqualificado pelos robôs, tanto os robôs humanos como os robôs mecânicos, né? Sempre desqualificado, sempre com aquela velha lógica que matou Getúlio, que era acusação de corrupção, que derrubou o Jango, que era acusação de corrupção, que derrubou a Dilma, que era acusação de corrupção, que prendeu Lula, que era acusação de corrupção, sempre com a mesma lógica. Essa é a lógica das elites aqui dentro. Ou seja, e a população entupida desse tipo de informação, ela não consegue reagir. É um quadro muito delicado esse, né? Eu tenho a impressão que, voltando à primeira pergunta, né, a derrota do Trump vai nos ajudar muito, porque é mais ou menos retirar quem faz sombra a ele, quem coloca lá uma certa proteção internacional a esse presidente, e, ao mesmo tempo, insistir, né, para que esse sentimento de defesa de democracia que o STF está chamando para si, e é importante isso, né, ele possa tomar áreas cada vez maiores para que se dê um fim a essa coisa desregrada que é exatamente o governo Bolsonaro. Muito bem. Ricardo, muito agradecido pela sua resposta. Vamos acelerar, Sebastião, porque o tempo está correndo e tem muitas perguntas aqui no chat que daqui a pouco, mas está mais direcionada justamente para essa parte e para a última parte. E a sua pergunta, Sebastião Costa, por gentileza. Pois não, Ricardo, uma coisa que me chama muita atenção e me preocupa muito
me deprime muito é que nós temos um governo que você já colocou aí o perfil dele com muita consistência, né? Governo de extrema-direita, insensível, né? Pisoteia todo mundo, pisoteia a Constituição, pisoteia as leis. Mas, infelizmente, Ricardo, o que me deprime, que eu acabei de falar, é que a última pesquisa da Datafolha fala que 32% da população, uma boiada, continua sendo tangida por Bolsonaro. E que eu não consigo encontrar nas minhas reflexões, né, onde é que a gente consegue entender como é que uma pessoa com todas essas perversidades já produziu no Brasil continua tangendo essa boiada de 1/3 da população brasileira. Fala um pouquinho sobre isso, Ricardo. Olha só, Sebastião, eu vou ser muito sincero com você. Eu sou um cara que eu sempre fiquei muito com pesquisa, né? Você sabe disso. As pesquisas sempre foram muito infiéis para comigo, né? Sempre botavam lá embaixo, sempre tentava criar aquela lógica de que, já perdeu, já perdeu. Eu, particularmente, eu não acredito nisso. Eu acho que o apoio a Bolsonaro se situa entre 15% e 20%. Ele não pode passar nisso. E quando você cruza, né, determinadas perguntas, e aqui eu estou expondo o que eu ouvi e concordei com o Marcos Nobre, quando você cruza determinadas perguntas feitas nessas pesquisas, você percebe, por exemplo, o apoio a Bolsonaro na condução da crise da Covid, ele é abaixo de 19%. Então, como é que diz que apoia com 30% e, ao mesmo tempo, desapoia na coisa mais importante que diz respeito à própria vida, abaixo de 19%? Ou seja, Bolsonaro pegou um caminho que é o caminho da perda, porque ele não consegue produzir nada de positivo e nem vai conseguir. O que eles queriam com Guedes era a desnacionalização da economia, né? Coisa que, claro, vem de muito tempo, porém eles queriam acelerar isso, né? E queriam efetivamente fazer com que uma parte da população chegasse e entrasse exatamente numa perspectiva de exaustão, numa perspectiva de procurar qualquer coisa para se salvar. Era essa, penso eu, era essa a estratégia dele. Covid, né? Desacreditar o Covid, então o sistema de saúde impactar, o sistema de saúde explodir, as pessoas entrarem numa competição maluca, porque isso pode acontecer, né? E, ao mesmo tempo, você ter a percepção de que ele jogar com isso para dizer não posso governar com o STF, não posso governar com o Congresso e vou propor uma medida de exceção, e vou tomar uma medida de exceção. Só que ele foi muito rápido, ele foi muito para cima, e evidentemente que um governo que não produz nada e que, ao mesmo tempo, começa a pipocar as denúncias de coisas, de mal feitos, é claro que ele perde naturalmente vamos dizer, esse apoio que tinha na base de 30%, 32%. Eu, particularmente, acho que está havendo um grande acordão nas elites nesse momento para manter Bolsonaro, domesticá-lo ali um pouco, sabe, deixar ele terminar o governo, propor algumas coisas, continuar com o processo de privatização, né, continuar com o Guedes, proteger o Guedes para Paulo Guedes continuar a fazer a profunda maldade antinacional, né, e essas elites, incluindo a própria Globo, né, que estava muito feroz, mas que essas elites, elas deem continuidade para poder meio que levar o que aí está até 2022. Me parece que é isso que foi costurado ali pelos generais que estão no governo, né, já que você percebe claramente algumas sinalizações, algumas trocas de sinais, né? Eu acho isso terrível para o Brasil. Eu acho que a entrada do Centrão na base do governo, organicamente, né, vai piorar muito toda essa pauta antinacional, né, e, ao mesmo tempo, nós sem ter como arregimentar as pessoas, sem ter como ter o povo novamente na rua, né?
É um quadro muito delicado isso que nós estamos. Agora, o governo Bolsonaro, ele não tem um terço da população. Eu não acredito nisso, né? É claro que você tem muitos envergonhados por ali, que estão com raiva por conta do Covid, daquilo. É claro que você tem a instrumentalização da rejeição ao PT. Daqui a pouco você vai ter a Globo falando com as denúncias de corrupção, você vai ter alguém falando alguma coisa em relação ao Lula, enfim, eles vão requentar tudo até 2022. Essa, para mim, é a estratégia que eles têm. Até 2022, vão requentar, né, para tentar colocar ou empurrar alguém que seja do paladar mais civilizado para esses eventos aqui que eu estou citando. Ótima resposta. Ótima resposta, Ricardo. Ricardo, no início da live, você colocou a sua disponibilidade até 18 horas, não é isso? 18 horas, você tem outro compromisso lá, logo imediatamente. Pois é, então a gente vai passar logo para a segunda parte, né? A parte mais da Paraíba, né? No caso, a terceira parte, a parte da Paraíba, em função, né? A gente teria até outras perguntas nesse campo nacional, mas nós vamos priorizar, já que a gente está no avançado da hora, né? Vamos priorizar essa parte local da Paraíba, né? Então, vamos passar a palavra para Sebastião, ou a Conceição que já está no ar mais tempo aqui. A Conceição, a sua pergunta local. Sebastião voltou, Vladimir. Sebastião voltou. Mas pode ser você. Fica à vontade. Pode ser eu? Ricardo, essa questão que eu acho que sempre teve um pouco, mas desde o impeachment de Dilma, né? E está acontecendo também em todos os estados, essa questão da politização, da criminalização do político e da politização da política, né? Tudo que é na política discute-se no Supremo, discute-se na Justiça, e é como se a Câmara dos Deputados, as assembleias, fossem coisas menos valorizadas. Hoje se escuta mais questão do Supremo do que o que tem na Câmara, o que tem no Senado. E, na realidade, lá é onde está a democracia, lá é onde a gente vota. São esses que nós votamos, né? Então, a minha preocupação é muito grande, nesses últimos anos, depois do impeachment de Dilma, é essa questão da judicialização da política. E também com a imprensa, da criminalização de políticos, né? Porque se existe pior raça do mundo para a imprensa, é o político. E muitas vezes, sem o direito, né? Eu acho que é bem emblemático a questão do Lula nacional, mas tem outras questões, outros casos, né? Aqui na Paraíba teve casos sem até agora mostrado provas, né? Teve várias pessoas foram presas, né? A prefeita do Conde, eu tenho acompanhado. Eu queria saber de você o que é que como a gente fortalecer essa democracia para que isso não venha acontecer no grau que está sendo, é um grau tão grande que em 10 minutos você passa a ser o verdadeiro criminoso, como a imprensa e a internet faz, o Bolsonaro virar o salvador da pátria, né? Então, é uma coisa nova que está na nossa vida, da política. Como é que a gente vai conseguir fazer esse processo, né, parar um pouco e que essas criminalizações elas venham sem desrespeitar a democracia, mas venham com coisas, com provas, e não só opositor político vem falar mal de um e falar mal de outro, e fica por isso mesmo, principalmente dessa imprensa burguesa que a gente tem aí, né? Olha só, eu penso o seguinte, ao lado da criminalização da política e da judicialização dessa política, tem uma outra coisa que complementa, né, que é a mediatização do judiciário. E eu falo judiciário, Ministério Público, né, principalmente Ministério Público, porque isso tomou conta do Brasil. Você está vendo agora aí a Lava Jato, ela se rompendo,
porque eles se consideram uma instituição acima do próprio Ministério Público. Eles não guardam hierarquia, na verdade, eles são procuradores do Ministério Público. E quando o Ministério Público não me interessa o porquê, porque lá eles estão. É claro que você tem a disputa entre seguidores de Moro e seguidores de Bolsonaro, ou seja, do Aras, né? Mas quando se busca acesso ao conteúdo da Lava Jato, estourou uma guerra, porque a Lava Jato teve tudo menos legalidade. A Lava Jato quebrou a democracia do país, quebrou a economia do país. É muito sério tudo isso. Ela interferiu na política. Ela tirou um cara que, se fosse disputar, ganharia, ou, no mínimo, não seria Bolsonaro a ganhar, ou seja, porque uma parte da base lulista migrou para Bolsonaro, quando o Lula não pôde ser candidato, né? Então, ela interferiu profundamente, cometeu um crime contra a nação. E isso tem que ficar claro. O Brasil não pode simplesmente achar, como fez depois da ditadura militar, de vamos esquecer o para trás. Foi esse esquecimento que deu coisas como Bolsonaro. Você não pode esquecer as coisas, você tem que aprender com a história. Não é? Pois bem, e esse processo todo vem contaminando a política, porque ao mesmo tempo que a criminaliza, eles adotam, né, instrumentos, através da mídia, que permitem a ascensão ou a derrocada de outros. Aqui na Paraíba, eu fui preso um dia, né, dia 19, eu estava viajando, e quando eu soube, eu vou voltar, né? Então, um prejuízo financeiro, tal, voltei para poder... E o ministro do STJ disse que era um absurdo aquela prisão. Um absurdo. Por quê? Porque eles pegaram 2019 inteiro, se você perceber, né? Claramente saindo de dentro de alguns promotores acusações que elas não tinham nenhuma prova, mas saíam de dentro de alguns promotores para uns blogs, e os blogs faziam circular em centenas e centenas e centenas de grupos de zap. Isso foi o ano inteiro. Para você ter ideia, eu tenho um áudio que eu peguei num desses grupos que dizia o seguinte: acabei de receber de dentro do GAECO. O cara dizendo, né, eu não vou nem citar o nome dele porque não vale a pena, é muito medíocre, então eu não cito. Mas ele dizendo, não, quentíssima essa, viu, pessoal? O governador Ricardo Coutinho tem imóveis na Espanha, em Portugal, nos Estados Unidos, em Minas e em Pernambuco. Eu não sei o que danado Minas e Pernambuco entrou aí, né? Pois bem, e o cara espalhou isso. Eu fui para a justiça, né, atrás do meu direito, aquilo é uma calúnia. Aí, até hoje, não se julga, mas aquilo tomou e foi todo dia tinha uma coisa. E no fundo, não se tinha uma prova, não tinha nada, era calúnia. Calúnia. Exatamente em função de quê? Em função da minha posição política. Ora, em função que eu trouxe aqui Dilma Rousseff, quando Dilma já estava para cair, todo mundo sabia que ela cairia, e eu digo, vamos lá na Paraíba. Nenhum outro estado levou, não. Eu disse, não, presidente, vamos lá na Paraíba, vamos fazer uma sessão no espaço cultural, e fizemos lá um monte de gente, fizemos a inauguração popular do São Francisco, sabe, uma semana depois, eu tive que fazer uma fala na inauguração oficial, né, contra as coisas que estavam sendo ditas, criminalizando o Lula, a Dilma, e eu me levantei e fui lá, enfim, as posições que nós adotamos. E eu tinha consciência, viu, Vladimir? Eu tinha consciência que ali seria armada alguma coisa. Eu tinha consciência disso, né? E efetivamente, quando você pegar, e eu faço um apelo aqui para que as pessoas que estejam nessa roda de conversa incentivem a advogados, juristas, juízes, promotores a lerem as denúncias. Leiam as 5 denúncias que foram feitas, talvez depois dessa entrevista venha uma outra, porque é assim, né? As 5 denúncias feitas contra mim, mas não só leiam a narrativa, porque a narrativa eles vão lá dizer um monte de coisa. Busquem as provas, não tem prova nenhuma. É o tipo da coisa, é o caso de dizer na segunda página da denúncia do Lifesa dizer Ricardo Coutinho é o efetivo dono da Troy, que é a parceira da Lifesa aqui, do laboratório, que é público. Ora, arrumaram um triplex para mim.
É isso, entendeu? Afirma lá, e 20 páginas depois disse que eu seria o efetivo dono por 5%. Eu não tenho 5, nem 1, nem 20, nem 100, não tenho nada. Eu não sou sócio de nada na minha vida. Compreendeu? Então, é toda uma narrativa que a mídia espúria usa, né? Desde os grandes veículos de comunicação até os blogs, eles usam isso e vão criando uma lógica para vencer na política, porque eles não têm como vencer no voto. Então, eles têm que derrubar para poder vencer na política. E eu acho que isso é a destruição até dessa democracia representativa que a gente tem. Maravilha. Acelerando, Sebastião, para não nem vou fazer nenhuma... Ô, Ricardo, há algum tempo atrás, quando existia ainda o Contraponto, eu escrevi um artigo sobre você. E lá eu falava no interior do estado da Paraíba sendo invadida pelos asfaltos, inundada pelas adutoras, né? Uma marca registrada em todas, quando você passou, Ricardo Coutinho, é a sua capacidade de produzir obras. Certo? Se a gente for fazer uma comparação com os antecessores, Alemanha e Brasil, 7-1. A pergunta é a seguinte: na Paraíba de hoje, segue o trabalho, Ricardo Coutinho? Sebastião, eu li teu artigo naquela época, não pude nem agradecer a generosidade das palavras. E o engraçado é que, se você perceber, nem antes, nem depois, esse dinheiro para as obras, para as ações, para os investimentos, esse dinheiro aparecia. Eu não fabriquei dinheiro, o dinheiro estava lá. E a gente simplesmente teve a capacidade de pegar isso, tirar da atividade de meio e jogar lá para os rincões mais distantes, para poder pensar num modelo de desenvolvimento integrado para esse Estado. Eu fui uma pessoa que eu preferi não me candidatar, né? Eu não fui candidato ao Senado. Eu tinha informações concretas de que eu venceria as eleições, era muito difícil não vencer numa conjuntura daquela. Preferi ficar para poder colocar alguém que eu achava tinha os indicativos, porque não é possível você conviver com 20 anos com uma pessoa e depois essa pessoa se transforma totalmente. É algo que eu não sei ser dessa forma, né? Pois bem, essa é para poder facilitar e fazer a vitória de João Azevedo, né? João Azevedo, antes de assumir, eu vou te contar uma coisa, eu lembro que ele deixou escapar uma frase, lá eu ainda governador, não, porque a reeleição ele engoliu. Você não sente quando a pessoa engole, né? Assim, um ato falho. Aí eu disse, ô João, se eu não fui candidato agora, eu jamais seria candidato contra você, rapaz. A única coisa que eu quero é que você dê continuidade a esse projeto, que o Estado está ajustado. Eu deixei 300 milhões em caixa, eu deixei superávit. Sempre se arrecadava mais do que se investia. E a gente só de obras investia 10 milhões por mês. Portanto, a Paraíba estava num processo que era, assim, o voo de cruzeiro. A gente estava num voo de cruzeiro. Para você ter ideia, você é médico, Sebastião, em 2010, a rede estadual de saúde era a quarta rede em termos de leitos de UTI. Tinha 78 leitos, né? Você imagina o que seria se a Paraíba tivesse hoje 78 leitos. Tinha estourado já. Eu deixei com 281 leitos, a maior rede, maior do que a privada, maior do que a filantrópica, maior do que a rede municipal em termos de UTIs. Né? Deixei com 281. Aí você percebe, e o governo dizendo o tempo todo, não, porque eu criei tantos leitos para a Covid, não criou nada, os leitos já estavam lá. Não criou nada. O que criou foi semana passada em Patos 10. E o pior para mim não foi nem isso. Né? O pior para mim não foi nem isso. O pior foi perceber que por trás de tudo isso, né, houve acertos para entregar cabeças de companheiros que deram quase que a vida para tê-lo ali. Eu percebi, e tenho como provar isso, né, de que havia acertos onde pessoas foram decapitadas simplesmente porque vinham da nossa época, vinham da militância, tinham o mesmo pensamento. Você olhar para uma história dessa e dizer, qual foi a razão da prisão de Estela? Qual a razão jurídica da prisão? Qual a razão jurídica da prisão de Márcia Lucena? Não tem. E da mesma forma que
um delator, porque a delação é o câncer do Estado de Direito, né? A delação é o câncer do Estado de Direito, porque você diz o que você quiser para poder escapar. É assim. Se te coloca dizendo assim, olha, tua mãe nós vamos prender teu filho, os caras dizem tudo. É claro, os executivos da OAS que ganharam dinheiro para incriminar Lula demonstraram isso, todo mundo sabe disso. E a Calvário aqui, se você observar os termos de delação, os termos que se assinam, né, o acordo para delação, você vai perceber que sempre está os familiares, né, e de pessoas que confessaram. E qual era o pagamento? Qual era? Era incluir Ricardo Vieira Coutinho. Aí, quando você vai atrás das provas, não tem nenhuma. Na Paraíba tinha uma organização criminosa. Como é que tinha uma organização criminosa que nunca teve um bilhete, uma reunião, nunca teve nada? Como é que você pode ter uma organização criminosa com um Estado que investiu e que se desenvolveu? Se você olhar para o Rio de Janeiro, Vladimir, olhar para o Rio de Janeiro, a organização criminosa do Rio de Janeiro destruiu o Estado. Pode ver em qualquer estado, em qualquer canto onde tem uma organização criminosa, destrói. A Paraíba cresceu, se desenvolveu, todos os indicadores são indicadores positivos. Ou seja, ao mesmo tempo você olha para um lado e para outro, né? E a única coisa que você percebe é uma raiva, um ódio para poder destruir um projeto. Né? E o que não houve continuidade com o João Azevedo, que é pior. Né? João Azevedo entrou numa espécie de acordo, né, para incriminar outras pessoas. Isso é que é mais grave, e, aliás, isso é uma questão de caráter, penso eu. Eu não gosto dessas coisas. Ok, Ricardo. Nós vamos, na verdade, para os 15 minutos finais do programa. Né? Então, estamos nos 15 minutos finais do programa. Você, meu amigo, minha amiga, peço que compartilhem, peço que façam o seu compartilhamento, porque as pessoas assistem outra hora, outro instante, outro dia, né? Então, pedimos esse seu apoio para compartilhar, para dar o like e para fazer, né, a sua inscrição no nosso canal. Né? E como estamos na reta final, não poderíamos deixar, tem muitas perguntas que, infelizmente, não vão poder ser respondidas nessa live, mas nós nos comprometemos, inclusive vamos pedir ao ex-governador Ricardo Coutinho que nos dê outra oportunidade de tê-lo aqui no mês de julho. Será um prazer. Será um prazer. Diante de tudo que está acontecendo, Ricardo, você, na minha convicção, deverá ser candidato a prefeito de João Pessoa. É uma convicção, uma análise conjuntura, análise política, que, para mim, penso que você não tem outra saída que não seja ser candidato a prefeito de João Pessoa para tentar responder esses processos. O orçamento político de João Pessoa está girando em torno de 2,5 bilhões, totalmente insuficiente. Além do mais, o que a sociedade sente, as pessoas militantes como eu, as pessoas do povo, sentem que de 30% vai para o ralo em uma mal gestão, uma maior aplicação, uma mal gestão e corrupção. O que você pretende propor como solução, mesmo que você não seja o candidato, mas o seu partido terá candidato, segundo você anunciou, para se ter um orçamento necessário e eliminar a má gestão e a corrupção? E, além do mais, né, na iminente disputa do poder municipal, você e o seu partido, o PSB, estão colocando candidatura própria. Em que relação dos mandatos que você e o PSB realizaram, o que é que vai mudar? O que é que vai mudar no caso de chegar efetivamente ao poder, novamente, numa composição? Né? Eu estou fazendo, na verdade, uma pergunta em duas aqui, já que a gente está na reta final, né? Que é uma pergunta que todo mundo que está aqui, provavelmente, gostariam de saber, né? De saber realmente qual vai ser o quadro da disputa e se vai ter composição ou não. Como é que vai ser essa disputa na sua lógica, na sua análise, na sua visão, né? E o que é que vai mudar e o que é que vai se fazer para alterar a má gestão e a corrupção.
Vladimir, eu penso o seguinte, João Pessoa, como as cidades como um todo, o Brasil, né, ela vai ter um desafio enorme nessa pós-pandemia. Enorme, né? Não é porque João Pessoa tem um orçamento pequeno, não, que ela não tem um orçamento pequeno. João Pessoa tem 223 quilômetros quadrados e tem 2,8 bilhões. Esse ano estava previsto isso, vai ter queda, naturalmente, mas 2,8 bilhões com B de bola, né, para uma cidade de 223 quilômetros, é muito mais do que os 10 bilhões, com B de bola também, que o Estado da Paraíba tem para cuidar de poderes, né, como o Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, Assembleia, enfim, além da segurança pública, que é outro gasto também muito, muito grande, enfim. Então, a cidade de João Pessoa é muito mais viável do que o Estado. Agora, eu concordo contigo, não existe um caminho, não tem um projeto. O cara, geralmente, que é assim mesmo na velha política aqui, os caras governam em função de si próprio, em função de uma eleição próxima e de si próprio. Não tem um projeto. Você pode ver, ninguém enfrenta nada. Tem coisa que precisa ser feita, ninguém enfrenta. Então, eu acho que essa cidade ela corre um risco muito grande, nossa população, porque as alternativas esse ano conseguem ser piores ainda. Observe o quadro é desalentador. Aqui para nós, com todo respeito, eu não estou me referindo do ponto de vista pessoal, não é isso, eu estou falando politicamente, é um desastre. Os candidatos que aí estão, tem alguém que tenta ressuscitar, sem ter o que dizer, sem falar mais nada, tem outros que tentam encarnar um bolsonarismo decadente, né, daquela coisa que só tem a violência em si, a violência de atacar os outros, a violência de não propor nada, enfim, e tem outros que só pensam em fazer negócio. O que é que eu, por exemplo, acho que uma candidatura do meu partido deveria expressar? Primeiro, colocar João Pessoa numa era ou numa época de soluções mais fáceis através da tecnologia. Soluções mais fáceis. Transporte público, né? Muitas vezes a gente não sabe que horas o transporte chega, está aqui, né? Vamos colocar aqui um GPS que vai marcar a hora, por exemplo, né? Isso é só uma coisa. Então, a tecnologia ajudando mais a população. Segundo, construir, né, transparências maiores que permitam proteger o governo e permitam a que, no futuro, não façam o que fizeram agora no governo do Estado, né, para tentar nos destruir, para tentar destruir o projeto que eu também represento. Ou seja, utilizar uma transparência maior para proteger o próprio governo e, claro, né, proteger os interesses da maioria da população. Terceiro, tem uma política social muito mais definida, né, reabilitando a saúde, né, como eixo central. Você sabe, Vladimir, que foi na época do nosso governo que só tinha 600 milhões de orçamento, 600 milhões, hoje é 2.800, só tinha 600 milhões. O Trauminha foi construído e funcionava, né? O Centro da Dor foi construído, o Santa Isabel foi reformado, o Santa Isabel ganhou uma grande UTI bacana, humanizada, que nós fizemos. A Cândida Vargas teve um aporte extremamente importante, 88 PSFs que funcionavam em casa, que nem água tinha na torneira, porque eu fui lá no Alto do Céu 1 na época, né? Na época que não tinha nem água, era no jardim a torneira. Enfim, nós conseguimos fazer com recurso próprio uma série de investimentos que efetivamente mudou o perfil local. E depois a gente entrou novamente naquele regresso, naquele recuo, que foi meio que normalizando o que eu chamo de mediocridade administrativa. É preciso, eu acho, que retomar uma boa fábrica de ideias e retomar uma coisa que é fundamental, que é a democratização da gestão através do orçamento democrático. Né? Porque hoje ainda existe o nome orçamento participativo, mas não tem alma, amigo, não tem alma. As pessoas não se sentem, não acreditam que aquilo vai fazer com que... Eu vi um vídeo, só para ilustrar isso... Mas, Ricardo, me permita uma parte. Mas esses orçamentos que nós temos não é
orçamentos totalmente limitados em relação a atender mais plenamente o conjunto da necessidade da população, porque a gente vê os bairros entrando gestão e completamente abandonados, os bairros das periferias, né? Aqui mesmo no Zé Américo tem pergunta de falta de saneamento, problemas de toda a natureza, mas se a gente for mais para dentro, a gente vai ter muito mais problemas. Então, os orçamentos, mesmo esse 2,8 bilhões, que só está servindo para fazer praças e ruas, não estão atendendo à necessidade da população. E você falou que era suficiente. Eu me permito discordar, e considerar que, na minha opinião, é preciso um orçamento necessário. O orçamento necessário passa por um levantamento da sociedade, né? Um levantamento democrático da sociedade, inclusive com essa necessidade sanitária que a gente cresce. Vai ter o Covid-20 ou não vai? Olha só, eu não disse que era um orçamento necessário. O que eu disse é que não era um orçamento pequeno. Agora, é um orçamento que não tem foco. Ele se perde na atividade meio. A quantidade de gente que tem pendurada na atividade meio da prefeitura é terrível. Por quê? Porque a política voltou a ser feita através dessa forma. E não através de um planejamento. Deixa eu te dar assim, um dado, que esse dado é danado. Você sabe quantas ruas Cartaz calçou? Fora as do Alto Mateus, 39. 39. Você sabe quantas ruas eu calcei com um orçamento que era quase 5 vezes menor do que é hoje? 577. Ou seja, é claro que não é simplesmente a falta de dinheiro. Agora, o orçamento ele é pouco democrático. Você tem total razão. Quem mais tem, menos paga. O orçamento não é progressivo. Né? Eu tiro pelo meu IPTU, porra. Eu tiro, onde eu morava, num apartamento lá no Capranca, eu pagava 400 conto de IPTU. Aqui para nós, 400 conto você gasta num mês de transporte coletivo. Então, como fazer o subsídio cruzado? Como fazer o cruzamento? Você tem que arrecadar mais, onde as pessoas têm toda a disponibilidade de infraestrutura para poder colocar aonde se tem menos de disponibilidade. Né? Agora, o que me parece fundamental é que a alma disso tudo é a política. E João Pessoa perdeu a política. Essa é a questão central. Observe, e perdeu porque os nossos movimentos estão fragilizados, movimentos sociais, perdeu porque uma Câmara de Vereadores não interage, não levanta a população, perdeu por uma série de fatores, Vladimir. A política é que está ruim, porque você não tem projeto político. Né? Agora, é claro que se você pega o orçamento e coloca ele... Você me permite... Claro. Você me permite só não é uma parte. Eu vou passar para o Sebastião fazer, se você permitir, a última pergunta, tá? Que ele está devendo, a última pergunta, e aí você responde esse resto que está faltando, que eu já fiz essa interpelação, e completa respondendo também a pergunta do Sebastião. Pode ser assim? Pode. Sebastião, por gentileza. Ricardo, se a gente der uma observada no Brasil, nós vamos ver que a esquerda brasileira, ela chega ao poder a partir de um líder. Foi assim Getúlio, foi João Goulart, foi Lula. Aqui na Paraíba, você é o único líder de esquerda que chegou ao poder. Okay? Isso é uma preocupação muito grande minha, tá certo? Porque eu vejo que você tem a sensibilidade social que é inerente ao pessoal que transita na praça da esquerda. Isso, para mim, é fundamental. Né? E minha preocupação é o seguinte, e a pergunta é a seguinte, Ricardo Coutinho, no provável segundo turno, o PSB para a Prefeitura de João Pessoa, com que partido de esquerda você acha que iria contar para poder o PSB retornar à Prefeitura de João Pessoa? Olha, eu penso que com todos os partidos de esquerda que militam aqui, porque uma posição equivocada, você sabe que se paga muito caro. Eu vou dar um exemplo que não faz parte aqui desse debate, mas a posição do Ciro. Ciro tem derrapado, Ciro tem, rapaz, ele tem um foco para atacar, né, atacar o PT, então ele está fazendo esse papel,
mas ele não percebe que ele está perdendo muito, porque ele nem se torna confiável ao outro lado e perde a confiança do lado de cá. Eu vi hoje um artigo de Vivaldo Barbosa, um dos grandes, né, ex-deputado, trabalhista, prisolista, e Vivaldo botou aí esse dedo na ferida, dizendo claramente isso. Né? Ou seja, não cada um responde por aquilo pelas posições que toma. Então, no segundo turno, se não houver união no primeiro turno, que eu acho que é um erro, é um equívoco, eu tenho dito isso, rapaz, eu tenho dito isso dentro do PSB, mas conversei isso com o presidente Lula, fiz a crítica a ele, por telefone, por uma frase que ele teria dito, que ele disse, né, de que o PT tinha que lançar candidato em todo canto. Eu disse, é um erro, rapaz. Primeiro, porque não tem candidato para isso. Segundo, porque a política não se faz assim. E terceiro, porque a posição do Lula, no meu entender, apenas no meu entender, eu penso que Lula é a maior referência do campo democrático no mundo. E ele precisa explorar isso. Ele teria que ser a convergência extra-partido, mas a convergência das grandes lideranças da política de centro-esquerda do mundo. Né? Eu disse isso quando tinha acabado de sair lá de Curitiba, lá no Instituto Lula, fui lá fazer uma visita, e tenho dito isso publicamente. Portanto, é um erro essa coisa da esquerda querer disputar no momento de fragilidade de todo mundo, principalmente da esquerda, a querer disputar com ela própria. Né? Nós teríamos que ter uma frente visando 2020 e preparando 2022 para que em 2022 a gente pudesse ter uma coisa que eu acho fundamental, que sempre nos faltou, Sebastião, um projeto nacional. 10 pontos, eu acho que não precisa mais do que isso, não, 10 pontos. O que é que a gente quer fazer com as comunicações, o que a gente quer fazer com a indústria nacional, o que é que a gente quer fazer na educação, qual o nosso plano em 1, 2, 3 décadas em relação à educação, enfim, formalizar um programa que a gente pudesse debatê-lo. Né? Eu tenho uma consciência de que no Brasil de hoje, o povo, para voltar a perceber a importância da esquerda na política, ele teria que ter coisas concretas. Por exemplo, essa renda universal, ela tem que ser permanente e tem que ser no valor que a pessoa possa realmente viver. Ah, não pode porque o orçamento não dá. Conversa fiada. Isso é conversa fiada. O orçamento do Brasil tem 45% de pagamento de dívida pública. Isso não resiste a uma auditoria. Isso não resiste a nada. Então, você tirar 120, 140 bilhões, tranquilamente consegue fazer essa renda universal. Você retirar saúde e educação em primeiro, por mim cairia tudo, mas saúde e educação da emenda constitucional 95, para poder voltar a recuperar o orçamento dela, né? Tornar o Estado brasileiro autossuficiente em relação às futuras pandemias. Você quer coisa mais terrível do que um país não produzir um ventilador mecânico, um país ter que comprar máscara lá na Ásia? É essa situação que o capitalismo neoliberal impôs ao Brasil. É essa situação. Então, me parece que a esquerda acho que está pensando que o mundo é de uma cor e o mundo está com outra cor completamente diferente. E é preciso criar as condições de fazer as convergências. Sabe, se eu não sou o melhor candidato numa determinada situação, eu não tenho problema. Se fulano de tal não tem... Esse não é o problema é outro. O problema é que a gente precisa dar uma demonstração de maturidade ao nosso povo. Né? E as esquerdas não me parecem que compreenderam isso, fica numa disputa mesquinha, rapaz, no negócio eu vou marcar a posição aqui, depois se encontra no segundo turno, aí no primeiro, que é natural, você tem os atritos, né? Você tem os choques, aí já justifica isso para não apoiar no segundo, enfim, tá aí, né? Tá aí. No primeiro turno, né, que eu achava uma grande candidatura de Ciro, aí Ciro viaja no segundo turno. O que há? Compreendeu? Então, são coisas que eu, particularmente, eu tenho tido uma visão muito pessimista dessas coisas, né? E acho que é preciso dar um basta nisso, é preciso criar uma frente de verdade, uma frente programática, e é preciso voltar a dialogar com o povo. Ninguém dialoga só com candidatura, não, dialoga com ideias, né? Eu penso dessa forma. Agora, nesse quadro aqui do João Pessoa, acho que o PSB tem que colocar, porque o PSB, de certa forma,
é o responsável pelas grandes políticas públicas progressistas que esse Estado conseguiu, e essa prefeitura conseguiu ter ao longo de toda uma história. Não é algo porque tem que ser, não. Porque se tivesse um outro candidato melhor, né, eu não estou referindo a mim, não, estou me referindo aos quadros que o PSB tem. Se tivesse, não tem nenhum problema. Nós estamos aqui para conversar, para apoiar. Eu, sinceramente, não tenho a maior das maturidades, não, mas eu acho que eu tenho alguma maturidade para poder estar afirmando isso nesse momento. E de antemão, Vladimir, o dia que vocês quiserem, é só marcar que a gente conversa de novo, que assunto é o que não falta, né? E como eu falo muito, aí fica né, atropelando os entrevistadores. Mas eu estou à disposição de vocês, agradeço muito pelo convite, achei bacana ser sabatinado por Sebastião Costa, por Vladimir Dantas e por Conceição, né? E estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Eu imagino que realmente tem muitas perguntas ainda que ficaram no ar, né? Eu até indaguei da minha convicção da sua candidatura a prefeito, né? E pela sua, digamos assim, resposta, eu saio daqui mais convencido que você será o candidato, né, à prefeitura de João Pessoa. Eu gostaria muito de não ser, sinceramente, Vladimir. Eu gostaria muito, rapaz. Primeiro porque meu couro é grosso, entendeu? Meu couro é muito grosso. E as pancadas que eu recebi durante um ano são muito fortes, porra. Porque aqui para nós, porra, quem me conhece, eu tenho a mesma trajetória, eu não tenho. Eu não tenho um centavo fora do, sabe? Ninguém encontra uma penca de bananas minha que eu tenha comprado com dinheiro ilícito. Não existe, rapaz, não existe. Eu sou um cabo, assim, eu sou tarado por política. É essa a minha tara, compreendeu? Aí os caras constroem uma narrativa, vão construindo, para te quebrar, né, para te alijar da política, é algo que, sinceramente, está me deixando muito. É claro que eu jamais jogo a toalha. Agora, a minha função, eu penso dessa forma, é fazer com que novos e novos companheiros disputem as coisas e ocupem lugares, porque o mundo não pode ficar girando ao meu redor, entendeu? Tem que ter mais gente na área. Eu penso dessa forma, sinceramente. Eu quero agradecer a todo o público que nos acompanhou, né? Eu até, né, sempre nesse mês de junho, estava, não sei se você conhece o poema de Pedro Muniz, Ricardo, o poema de Pedro Muniz, eu sempre tenho compartilhado ao final do programa o poema de Pedro Muniz, que faz uma declaração ao amor, né? Mas como ele é 3 minutos, eu não sei se você ainda tem esses 3 minutos para ficar conosco, e peço a sua participação nessa decisão, né? Porque eu acho assim, a gente tem que, e todo esse debate, toda essa roda de conversa aqui, né, e todo o esforço da construção da cooperativa roda de conversa, está no sentido justamente de resgatar, né, uma contribuição, de promover uma contribuição cada vez mais para o avanço do socialismo, né? Então, O Amor é Socialista, é um poema de Pedro Muniz, que eu estou assim, enaltecendo muito, porque ele me consegue me revigorar, e eu acredito que a todos que estão aqui assistindo, né, também servem nesse sentido. Porque, concretamente, a gente está, como você disse, você afirmou, nós estamos, né, diante da realidade, precisando justamente se encher de força e de disposição para se ter justamente um processo onde a gente vai realmente resgatar um avanço na sociedade. Você fez uma fala aí importante, que foi a questão que eu considero, eu me somo a você, que a gente tem uma situação não por conta do fascismo e da população brasileira ter percentuais altos de 30%, 30 e tantos por cento, como tenta a imprensa passar, né? Mas, na verdade, é o apoio das elites e dos processos políticos de disputa no campo da luta de classe,
que lá leva justamente a esse fictício, essa ficção, de que ia 5, 10% dos fascistas, das pessoas totalmente deformadas, como Bolsonaro, que mantém esse processo dessa maneira. Então, nós vamos compartilhar aqui para encerrar, né, o nosso programa. A Conceição teve um problema técnico e não pôde retornar, né, e nós vamos compartilhar justamente o poema de Beatriz, é um gaúcho, que é um poeta muito ligado ao MST, né, que desenvolve a sua arte lá na região dos Pampas, e nós vamos rapidamente compartilhar com todo mundo. O amor é socialista. Oi. Compreender o riso e a dor, caminhando lado a lado, ser amigo, irmanado, ser fuzil e ser a flor. Seja lá onde for, não perde tua razão, derrama teu coração. O amor não é egoísta, o amor é socialista. Ele faz revolução. Estou tentando... As distâncias onde a verdade não chega, por caminhos e veredas no olhar de uma criança, combate a ignorância. O mundo é uma só nação. Te insurges, faz rebelião. O amor não é egoísta. O amor é socialista. Ele faz revolução. Ser farol e ser alerta. Silêncio e paciência. Quando falta consciência, cabe a ti dizer: desperta. Ser poema, ser poeta, sem vaidade ou pretensão. Esta é tua missão. O amor não é egoísta. O amor é socialista. Ele faz revolução. Estudar e repartir, conhecimento e saber. Sempre vale aprender, sempre vale dividir. A vida no ir e vir, permanente evolução. Não há vida sem paixão. O amor não é egoísta. O amor é socialista. Ele faz revolução. Abraça a pessoa amada, faz da luta companheira. O amor não tem fronteiras, é bandeira desfraldada. Preconceito está com nada. O amor é construção, respeita toda a opção. O amor não é egoísta. O amor é socialista. Ele faz revolução. Olga, Rosa, todas elas, Sandino e Che Guevara, é Martí, Simão, Dandara, é Zumbi e Marighella, Fidel, Artigas, Mandela, piqueteiros em ação, sem terra semeiam o pão. O amor não é egoísta, o amor é socialista, ele faz revolução. Mais uma vez, Ricardo Coutinho, Sebastião, um abraço grande. Um abraço a todos vocês.